Sabe o que são dados de verdade? Muita gente fala sobre isso, mas o que significa? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar nesse universo, começando do básico, do que é a informação, até chegar nas ferramentas e nas pessoas que transformam tudo isso em poder. Olha, para começar, vamos direto ao ponto. Em um mercado tão competitivo como o de hoje, dados são, sem exagero, um verdadeiro tesouro. Pense neles como o ativo mais valioso que uma empresa pode ter. É a chave para inovar, para crescer, para se destacar. Então, para a gente organizar essa nossa exploração, vamos seguir um roteiro bem simples, com 5 perguntas-chave. Primeiro, o que são dados? Depois, onde eles vivem? Terceiro, como eles são usados? Quarto, quem são as pessoas que trabalham com isso? E por último, que ferramentas esses profissionais usam? Vai ser um mapa bem claro do conceito até a prática. Beleza, então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. O que, afinal de contas, são dados? Então, na essência, dados são fatos. Simples assim. Pensa em números, descrições, observações, qualquer coisa que a gente usa para registrar alguma informação. São como as peças de um quebra-cabeça. Sozinhas, podem não dizer muito, mas quando a gente começa a juntar, elas formam uma imagem completa e nos ajudam a entender o mundo. Mas é importante saber que nem todo dado é igual. Existem sabores diferentes, digamos assim. Os mais conhecidos são os dados estruturados. Pensa numa planilha, sabe? Tudo organizadinho em linhas e colunas, um padrão fixo. Do outro lado, a gente tem os dados não estruturados. Aí a coisa fica mais livre. Pensa em documentos de texto, imagens, vídeos, áudios. Não tem uma estrutura rígida. E entender essa diferença é super importante, porque a forma de analisar cada um deles é completamente diferente. E claro, como em quase tudo na vida, existe um meio termo. São os dados semi-estruturados. Eles são o melhor dos dois mundos. Tem uma certa organização, mas com flexibilidade para variar. Um formato como o JSON é um ótimo exemplo disso. Essa flexibilidade é o que os torna tão úteis e poderosos hoje em dia. Ok, então a gente já entendeu o que são dados e seus tipos. A pergunta agora é: onde tudo isso fica guardado? Onde é a casa dos dados? Basicamente, existem 2 lares principais para os dados. O primeiro é o armazenamento de arquivos. Pensa nas pastas e arquivos do computador. Bem simples. O segundo são os bancos de dados, que são sistemas mais robustos, centralizados, feitos especificamente para guardar e, principalmente, consultar grandes quantidades de informação de um jeito super eficiente. E quando a gente fala de arquivos, existem vários formatos, né? Tem os de texto simples, como CSV, que dá para abrir e ler. Tem formatos como JSON e XML, que são um pouco mais estruturados. Tem também os blobs, que é um nome técnico para guardar coisas como imagens e vídeos. E mais, existem formatos super otimizados, como Avro, Orce de Parquet, que são feitos para processar volumes gigantescos de dados de forma muito rápida. No mundo dos bancos de dados, a divisão principal também existe. De um lado, os bancos de dados relacionais. A analogia da biblioteca é perfeita. Tudo organizado em tabelas, com linhas e colunas, tudo se conectando direitinho. Do outro, os não relacionais, ou NoSQL. Eles são bem mais flexíveis, não têm essa estrutura rígida, o que os tornam perfeitos para o tipo de dado que a gente gera hoje na internet. E dentro desse universo NoSQL tem uma variedade enorme. Tem o tipo chave-valor, que é super simples, uma chave única para cada valor. Tem o de documento, onde o valor é um documento inteiro, tipo um JSON. Tem o de família de colunas e o de grafo, que é incrível para entender relações entre coisas. Essa diversidade toda é o que os torna tão poderosos. Sempre tem um tipo certo para cada necessidade. Certo, já entendemos o que são dados, onde eles vivem. Agora o passo seguinte é: o que a gente faz com eles? Como eles são usados na prática? Existem 2 grandes formas de usar os dados. A primeira é o processamento transacional. Pensa no dia a dia. Uma compra num site, uma transferência bancária, são muitas operações pequenas e rápidas. O foco é registrar o que está acontecendo agora. A segunda forma é o processamento analítico. Aqui, o foco muda. A gente olha para um volume enorme de dados históricos para encontrar padrões, tendências, insights. É sobre entender o passado para planejar o futuro. E para esse trabalho analítico funcionar bem, não dá para usar um mesmo sistema do dia a dia. Por isso existe o Data Warehouse. Ele é um tipo de banco de dados totalmente otimizado para leitura e para consultas complexas.
é a ferramenta perfeita para gerar relatórios e visualizações de negócio de forma rápida. Legal, a gente falou de conceitos, de tecnologia, mas e as pessoas? Quem são os profissionais que fazem tudo isso acontecer? Basicamente, a gente pode pensar em 3 papéis principais. Primeiro, o administrador de banco de dados. Ele é o guardião. Cuida da performance, da segurança, garante que tudo esteja funcionando perfeitamente. Depois, vem o engenheiro de dados. Ele é o construtor. Cria as estradas por onde os dados fluem e são transformados. E, por fim, o analista de dados. Esse é o contador de histórias. Ele mergulha nos dados para encontrar insights e ajudar na tomada de decisão. E claro, esses profissionais não fazem mágica, eles precisam de ferramentas. Então, para fechar, vamos dar uma olhada no que tem na caixa de ferramentas deles, focando em alguns serviços de nuvem. Hoje em dia, a nuvem é o lugar onde tudo acontece. E plataformas como o Microsoft Azure são gigantescas, oferecendo uma gama enorme de serviços. Tem ferramenta para praticamente qualquer coisa que se queira fazer com dados. Olha só a variedade. Tem o Azure SQL e o Cosmos DB para bancos de dados. Tem o Azure Storage para guardar volumes massivos de dados. O Azure Data Factory é a ferramenta para construir aqueles pipelines que o engenheiro de dados usa. E hoje tem plataformas completas como o Microsoft Fabric, que une tudo num lugar só. E ainda tem o Azure Databricks para análises em grande escala e o Stream Analytics para processar dados em tempo real. Ufa, é muita coisa! E com isso, a gente fecha o ciclo. Fomos do que é um dado até as pessoas e as ferramentas que o transformam em algo valioso. Vimos os guardiões, os construtores, os contadores de histórias. Fica a reflexão, né? Qual desses papéis no mundo dos dados desperta mais interesse? Onde está a paixão por transformar a informação em futuro?